Cartas de Sêneca a Lucílio. A futilidade de meias medidas. Carta 22. Se você não assistiu os vídeos anteriores, recomendo fortemente que assista. Saudações, meu caro Lucílio. Abordarei minuciosamente os pontos que discutimos. Você já compreendeu a necessidade de afastar-se dessas buscas fúteis e moralmente questionáveis. No entanto, ainda busca saber como realizar essa mudança. Certas coisas não podem ser instruídas por carta, exigem a presença física. Assim como o médico não pode prescrever por correspondência o momento certo para alimentar-se ou tomar banho, pois ele precisa sentir o pulso, há nuances que só podem ser percebidas no contato direto. Pode-se estabelecer regras gerais por escrito sobre o que normalmente é feito ou deveria ser feito. Esse conselho pode ser transmitido não apenas aos amigos ausentes, mas também às gerações vindouras. Contudo, sobre o segundo ponto, o momento e o modo de concretizar seu plano, ninguém poderá aconselhar à distância. É necessário aconselhar-se diante da situação real, imergindo-se nela. Para aproveitar uma oportunidade fugaz, é preciso estar não só presente fisicamente, mas também mentalmente alerta. Busque atentamente por essa oportunidade. E quando a identificar, agarre-a com toda a sua força, concentre-se nessa tarefa, afastando-se das distrações. Agora, ouça-me atentamente, minha sugestão é que você se retire desse estilo de vida ou até mesmo da existência como um todo. No entanto, defendo que essa mudança seja gradual, para desfazer o nó em que você se enredou, em vez de cortá-lo abruptamente, a menos que não haja outra saída. Nenhum homem é tão covarde a ponto de preferir permanecer em suspenso indefinidamente em vez de libertar-se de uma vez por todas. Enquanto isso, e isso é crucial, não se prejudique. Esteja satisfeito com o negócio ao qual se dedica, ou melhor, que lhe foi imposto. Não há razão para lutar por mais, se o fizer, perderá toda a credibilidade e as pessoas perceberão que não foi uma imposição. A justificativa comum que as pessoas oferecem é falha. Fui compelido a fazê-lo, suponho que era contra minha vontade, eu tinha que fazê-lo. Ninguém é obrigado a avançar em direção à prosperidade com velocidade máxima. Uma pausa, mesmo sem resistência, significa algo. Em vez de buscar ansiosamente por mais favores da fortuna, é mais significativo parar em determinado ponto. Se não apenas eu aconselho, mas também trago outras cabeças mais sábias que a minha para aconselhá-lo, talvez você esteja buscando um lema estoico. Não há razão para criticar essa escola por sua severidade, na verdade, sua prudência é superior à sua coragem. Talvez espere que a seita proclame. É vergonhoso recuar de uma tarefa. Lute pelas responsabilidades que aceitou. Nenhum homem é corajoso e sério se evita o perigo, se seu espírito se fortalece apenas pela dificuldade de sua tarefa. Palavras assim lhe serão ditas se sua persistência tiver um propósito digno e se você não estiver envolvido em algo indigno de um homem de bem. Um homem digno não se entregará a trabalhos fúteis e desacreditados, nem se ocupará simplesmente por ocupar-se. Não se envolverá tanto em planos ambiciosos que fique preso ao seu vai-vem incessante. Ao perceber os perigos, incertezas e riscos aos quais estava exposto anteriormente, ele se retirará, não fugindo do inimigo, mas recuando lentamente para uma posição segura. Dos assuntos mundanos, meu caro Lucílio, é fácil escapar, bastando desprezar suas recompensas. Somos retidos por pensamentos como: o que? Deixarei para trás grandes oportunidades? Devo partir no momento da colheita? Não terei servos ao meu lado? Nenhum provedor para minha família? Nenhuma multidão me aguardando. As pessoas relutam em abandonar tais vantagens, amam a recompensa das dificuldades, mas amaldiçoam as dificuldades em si. Os homens se queixam de suas ambições da mesma forma que se queixam de suas amantes. Se examinares seus verdadeiros sentimentos, encontrarás não ódio, mas aversão. Aqueles que lamentam o que antes desejavam, que falam de fugir do inevitável, estão, por vontade própria, prolongando uma situação que declaram difícil e penosa. É assim, meu caro Lucílio, alguns homens são mantidos presos pela escravidão, mas há muitos mais que se apegam a ela. Se,
No entanto, desejas libertar-te dessa escravidão e a liberdade é verdadeiramente desejada por ti. Se buscas apoio para esse único propósito, a escola de pensamento estoico não pode deixar de aprovar tua conduta. Zenão, e todos do seu círculo te oferecerão conselhos moderados, honrosos e apropriados. A verdadeira alegria que vem da filosofia. Carta 23. Saudações, caro Lucílio. Não pretendo relatar como a estação de inverno tem se comportado ou discorrer sobre trivialidades sem sentido. Quero partilhar algo útil tanto para ti quanto para mim. E esse algo é a exaltação da solidez da mente. Perguntas qual é o fundamento de uma mente sã? Não encontrar contentamento em coisas fúteis. Chamei isso de fundamento, mas na verdade é o ápice. Alcançamos alturas quando sabemos o que verdadeiramente nos alegra e não ancoramos nossa felicidade em fatores externos. O indivíduo incitado pela esperança, mesmo tendo ao alcance, mesmo ao fácil acesso, mesmo que suas ambições não o tenham desapontado, permanece perturbado e inseguro de si mesmo. Sobretudo, meu estimado Lucílio, faça disso seu empreendimento, aprenda a sentir alegria. Poderias achar que estou privando-te de muitos prazeres ao desestimular as dádivas da fortuna, ao sugerir evitar a esperança, a mais doce das alegrias para nossos corações? Ao contrário, não desejo privar-te jamais da alegria. Gostaria que ela estivesse enraizada em ti, nascendo do teu interior. Outros confortos não enchem o espírito do homem, apenas suavizam a tensão e são instáveis, a menos que acredites que alguém que ri está feliz. A alma precisa estar verdadeiramente feliz e confiante, transcendendo todas as circunstâncias. A verdadeira alegria, acredite, é algo sério. Alguém pode menosprezar a morte com uma expressão despreocupada ou com um semblante jovial e alegre, como os jovens costumam dizer. Ou, então, pode-se abrir a porta para a pobreza, restringir os prazeres ou encarar a dor com tolerância. Aquele que pondera essas questões está verdadeiramente repleto de alegria, mas não é uma alegria benevolente. No entanto, é essa alegria que gostaria que possuísse, pois nunca te faltará quando encontrar sua origem. O rendimento das minas medíocres está na superfície, as verdadeiramente ricas estão nas veias mais profundas, trazendo retornos mais generosos para aquele que mergulha continuamente. Da mesma forma, são os prazeres que encantam a massa porque oferecem apenas um prazer superficial, uma camada externa. O mesmo acontece com a alegria superficial, que carece de uma base real. Mas a alegria da qual falo, aquela a qual estou tentando guiá-lo, é algo sólido, revelando-se mais plenamente à medida que mergulhas nela. Portanto, querido Lucílio, faça aquilo que verdadeiramente pode trazer-te felicidade, despreze todas as coisas que brilham por fora e são oferecidas a ti ou a qualquer outro. Olhe para o verdadeiro bem e alegre-se apenas naquilo que vem de dentro de ti. E com dentro de ti, refiro-me ao teu próprio eu, a melhor parte de ti. O corpo, embora seja indispensável, deve ser considerado apenas como tal, não tão essencial. Ele nos envolve em prazeres efêmeros, logo lamentados, a menos que sejam controlados por um autocontrole extremo, pois tais prazeres podem se tornar contraproducentes. Quero dizer que o prazer, a menos que seja mantido dentro de limites, tende a nos arrastar para o abismo da tristeza. Porém, é difícil estabelecer limites naquilo que consideramos bom. O verdadeiro bem pode ser desejado com segurança. Perguntas-me qual é o verdadeiro bem e de onde vem? Digo-te, vem de uma consciência tranquila, de intenções honrosas, de ações justas, do desapego aos presentes do acaso, de um modo de vida equilibrado e sereno que trilha apenas um caminho. Para os homens que mudam de um propósito para outro, ou nem mesmo têm, mas são levados por uma espécie de aventura, como podem esses indivíduos hesitantes e instáveis possuir um bem fixo e duradouro? Há poucos que se controlam e controlam seus negócios por um propósito definido, o restante não progride, é simplesmente levado, como objetos flutuando em um rio. Alguns são retidos por águas calmas e são transportados suavemente, outros são despedaçados por correntes mais violentas, alguns, mais próximos da margem, são deixados onde a corrente afrouxa, e outros são levados para o mar pelo avanço do fluxo. Assim, devemos decidir o que desejamos e respeitar essa decisão. Agora, é hora de saldar minha dívida. Posso oferecer-te um provérbio de teu amigo Epicuro e, assim, libertar esta carta de seu encargo.
é penoso sempre estar começando a viver. Ou outro, que talvez expresse melhor o significado: vivem doentes aqueles que estão sempre começando a viver. Tens razão em perguntar por que. Esse ditado certamente precisa de explicação. É porque a vida dessas pessoas é sempre incompleta. Mas um homem não pode estar preparado para a proximidade da morte se acaba de começar a viver. Precisamos ter como objetivo já ter vivido o suficiente. Ninguém pensa ter feito isso se está sempre planejando a própria vida. Não penses que há poucos assim, praticamente todos são desse tipo. Alguns só começam a viver quando é hora de deixarem de viver. Mantenha-se firme. Mantenha-se bem. Sêneca. O desprezo pela morte. Carta 24. Prezado Lucílio. A sua preocupação com o iminente processo judicial, instigado por um oponente colérico, preocupa-me. Você espera que eu lhe aconselhe a antever um desfecho favorável, a descansar na esperança. Por que invocar problemas que devem ser resolvidos apenas quando surgirem ou antecipar adversidades arruinando o presente com medo do futuro? É tolice ser infeliz agora por causa de uma possível infelicidade futura. No entanto, conduzi-lo-ei a uma paz interior por um caminho diferente, desencoraje toda preocupação, imagine o que teme como algo certo a acontecer. Avalie o problema em sua mente e estimule a intensidade do seu medo. Verá que aquilo que teme é insignificante ou efêmero. Não gaste tempo coletando exemplos para fortalecer-se, cada período da história apresenta figuras notáveis de heroísmo ou diligência. Se perder esse julgamento, poderia acontecer algo pior do que ser exilado ou preso. Existe destino pior do que ser queimado ou morto. Enumere essas punições e os homens que as enfrentaram, não é necessário procurá-los, apenas observar suas histórias. Rútilo suportou a sentença como se a injustiça da decisão fosse a única coisa a incomodá-lo. Metelo enfrentou o exílio com coragem, até mesmo com alegria. Sócrates recusou-se a fugir da prisão, preferindo libertar a humanidade do medo da morte e prisão. Múcio colocou sua mão no fogo. É doloroso, mas mais doloroso ainda é infligir tal sofrimento a si mesmo. Mesmo sem sabedoria, apenas com a coragem de um soldado, ele puniu-se por sua ousadia. Ele suportou a dor até seu inimigo remover o fogo. Ele poderia ter feito algo mais bem-sucedido naquele campo, mas nunca algo mais corajoso. Oh, você diz, essas histórias foram repetidas inúmeras vezes em todas as escolas. Então, deixe-me contar sobre Catão, lendo o livro de Platão naquela última noite, com uma espada sob o travesseiro. Ele providenciou duas condições para seus últimos momentos, a vontade de morrer e os meios para tal. Assim, ele ordenou o que estava arruinado, pensando em privar outros do poder de matá-lo ou da sorte de salvá-lo. Ele desembainhou a espada, que permanecerá imaculada apesar do derramamento de sangue, dizendo: Fortuna, você não conseguiu nada, resistindo a todos os meus esforços. Após cauterizarem sua ferida, ele tinha menos força, mas não menos coragem. Furioso não só com César, mas consigo mesmo, ele terminou sua vida desafiadora de todo o poder mundano. Não é minha intenção apenas exercitar meu espírito com essas ilustrações, mas encorajá-lo a enfrentar o que é considerado mais terrível. Homens corajosos desprezaram o momento da morte, enquanto alguns covardes igualaram-se à coragem dos mais valentes. Cipião, sogro de Cneu Pompeu, ao ser lançado à costa africana, perfurou seu corpo com uma espada e, quando perguntaram pelo comandante, respondeu: o comandante está bem. Estes exemplos, Lucílio, são para encorajá-lo a enfrentar o que é considerado mais terrível. A morte é tão pouco temível que, através de sua intervenção, nada é temível. Portanto, quando seu inimigo ameaçar, ouça despreocupadamente. Confie em sua consciência, mas esteja preparado para o justo e o injusto. Antes de tudo, despoje as coisas do que as perturba e confunde, veja-as pelo que são no cerne, perceberá que não contém nada temível, exceto o próprio medo. Não vou enumerar todos os exemplos daqueles que desprezaram a morte ao longo dos séculos, pois são muitos. Pense nisso, Lucílio, a morte é tão pouco temível que nada é temível através de sua intervenção. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Com estima. Sêneca. Continua no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tudo de bom e até o próximo vídeo.